Per Bergamo, la lucina in fondo, per ora non si vede. Por Bergamo, a luz no fim do túnel, agora não se vê. É uma frase que o Giorgio Gori, prefeito de Bergamo, falou, acho que ele fez, não sei se foi essa semana ou semana passada, não lembro agora. O que eu quero dizer com isso? Que Bergamo está passando por uma situação muito difícil. Sabe aquela foto, né, que teve com vários caminhões do exército passando e tudo mais? Então isso não é fake, tá? Isso não é fake news. Realmente está acontecendo. E o que é aquilo ali? É porque muitas pessoas estão morrendo e a cidade de Bergamo não tem condições de enterrar todo mundo ou cremar todo mundo. Então eles pediram apoio para poder pegarem os corpos e levarem para cidades vizinhas, né? Para poder conseguir cremar e tudo mais. Então a situação é muito complicada. Muito complicada. E assim, eu vi alguns vídeos na internet, né? Vídeos no Facebook, vídeo no YouTube, pessoas diminuindo o problema, brasileiros diminuindo o problema. Quando começou aqui na Itália, a gente também achou que não ia ser dessa forma. A gente sabia que era algo perigoso, mas a gente não imaginou que ia chegar onde chegou. A quantidade de pessoas morrendo e sendo contaminadas. E eu vejo no Brasil se repetir a mesma coisa. Tem muita gente que está preocupada, a gente vê muito vídeo assim, de pessoas correndo no supermercado e tudo mais, mas a gente vê muita gente tentando diminuir o problema. Eu não sei qual é o motivo, por que querem fazer isso. Ok, eu entendo a questão econômica. Mas se a gente não tentar tomar medidas drásticas agora, que vai prejudicar a economia, de fato vai prejudicar a economia, de um jeito ou de outro ela vai ser prejudicada lá na frente. Porque isso é uma coisa que não está acontecendo só no Brasil, isso é uma coisa, ou só na Itália, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. Eu cheguei a ver no Facebook séries de vídeos e textos de pessoas falando que isso era uma conspiração para poder prejudicar o atual governo. Isso é uma coisa assim sem pé e sem cabeça, entendeu? Você falar um negócio desse, você está diminuindo tudo o que a Europa está sofrendo, entendeu? Tudo que os italianos estão sofrendo. É uma falta de sensibilidade muito grande você achar que o mundo inteiro está conspirando contra o atual governo. Quem me segue há muito tempo eu sempre critico, mas o ministro da Saúde, Mandetta, está fazendo um trabalho muito bom. Ele é um excelente ministro, ele é um excelente profissional. Confie no que ele está falando. Ele é do próprio governo, entendeu? Confie no que ele está falando. Tome os cuidados. É lógico, tem pessoas que não tem como ficar em casa, 100% em casa. Aqui na Itália também é a mesma coisa, a gente não está completamente parado. Quem tem que trabalhar, está indo trabalhar, entendeu? Por exemplo, pessoal do supermercado, farmácia, os serviços essenciais, eles continuam funcionando, entendeu? Algumas limitações, algumas restrições, sim, mas continua funcionando. Eu sei que a realidade do Brasil ela é muito diferente da realidade da Europa, a realidade da Itália, principalmente quanto à economia, né, o valor do dinheiro. Não tem como a gente colocar todo mundo na mesma balança, isso é fato. Mas mesmo que você tenha que ir trabalhar, mesmo que você não tenha como ficar em casa, tome todos os cuidados para poder você se proteger. Entendeu? Não diminua o problema, não vá nessa onda de querer diminuir o problema, porque são pessoas que, sinceramente, eu não sei o que passa na cabeça, entendeu? Eu não sei se é uma ignorância, se é uma maldade, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas quererem diminuir esse problema. Então, assim, eu sei que existem pessoas que é impossível ficar em casa, Então, assim, entenda o problema que o Brasil está passando, e se proteja o máximo possível, entendeu? Tudo que você puder fazer para se proteger, se proteja. Algumas informações que rodam, tentando diminuir, elas pegam um pouco da verdade e aí eles desdobram essa verdade, né? Vão pincelando essa verdade para conseguir defender o ponto de vista. De fato, não é um vírus, que eu já falei isso várias vezes em vários vídeos meus, não é um vírus que você pega e você morre. Não é isso. O problema maior desse vírus é a quantidade
a velocidade do contágio dele, né? Como que ele se espalha. E aí você vai sobrecarregar o sistema de saúde e você não vai conseguir ser atendido. Muitas pessoas estão indo para os hospitais italianos, vamos falar da situação da Itália, não consegue o atendimento, o caso fica crítico, não tem atendimento e a pessoa morre. Ah, mas isso é porque a pessoa é idosa, já, né? Já é muito velhinha, já não resiste às coisas mesmo da vida e tudo mais. Tirando a questão, deixando de lado a maldade disso, né? De você, tipo, não se importar tanto porque é um idoso, deixando isso de lado, isso também não é verdade. Na minha cidade, aqui, Rovereto, um jovem, 29 anos, eu tenho 28, ou seja, um ano a mais, ele estava em terapia intensiva. Ele estava ele estava assim, na UTI, vamos dizer UTI, né? Ele estava com um quadro extremamente avançado, conseguiu recuperar, mas porque teve ajuda dos hospitais, entendeu? Teve ajuda dos médicos, teve o equipamento que pôde fazer com que ele voltasse. Então não é só idoso. A maioria dos idosos, a maioria das pessoas que morrem são idosos. Mas existem pessoas que ficam extremamente graves, precisa de ajuda nos hospitais. Então isso pode ser também uma pessoa de pouca idade, vamos dizer assim. E outra coisa, é aquilo que eu sempre falo, você pode não estar na zona de risco, você pode não ser uma pessoa que, né, vai desenvolver o vírus de uma forma terrível e tudo mais, a doença de uma forma terrível, mas você pode infectar um parente seu, um amigo, um conhecido ou um desconhecido. E essa pessoa pode não resistir. Aqui na Itália, as pessoas estavam fazendo umas pesquisas aí e tudo mais, e eles chegaram a algumas conclusões por que aqui na Itália é tão forte, né, esse problema está sendo tão grande assim. Uma delas é a idade das pessoas. As pessoas têm uma idade avançada, né, a média de 80 anos, e aí você no Brasil pensa, né, 80 anos a pessoa já tem muitos problemas. Só que é o seguinte, 80 anos aqui, um italiano com 80 anos não é igual a um brasileiro com 80 anos. A qualidade de vida da Itália é muito boa, muito, muito boa. Eu ando na rua e tudo mais, eu vejo pessoas assim de 60, 70 anos fazendo coisa que eu não consigo fazer. Eu com 28 não consigo fazer. Entendeu? Não tenho a disposição que eles têm. Então um italiano com 80 anos não é a mesma coisa que um brasileiro com 80. Não coloca essa ideia, né? 80 anos de italiano, aí eu tenho 50, eu tenho 60, tá tranquilo. Não, não tá tranquilo. Porque o italiano de 80 anos ele é muito mais forte, mas muito mais forte que pessoas mais novas no Brasil. Mais novo que 80, né? 60, 70 anos, 50 anos no Brasil. Eles têm uma qualidade de vida excelente. Então, assim, primeira coisa, né? Não tentar não criar essa balança dessa forma. Outra coisa que também está ajudando, né, nesse problema da Itália, está piorando, vamos colocar assim, o que está acontecendo na Itália, é o número de fumantes, porque as pessoas fumam muito, muito, muito. Então, por óbvio, né, isso prejudica a saúde e prejudica a resistência das pessoas. E uma outra coisa que eles estão levando em consideração também, e isso é muito importante para a gente conseguir levar essa ideia para o Brasil, muitas pessoas aqui, muitos jovens, eles continuam vivendo com os pais. Tem a vida do dia a dia, né? Tem um trabalho, sai para festa, tem a vida deles em particular, mas continuam morando com os pais. Geralmente pais mais idosos, pessoas idosas e tudo mais. E essas pessoas elas são mais fortes, então não apresentam sintomas, continua, né, tendo um contato social, e aí traz essa doença, ou trouxe, né, porque agora tá tendo esse isolamento, ou trouxe esse problema para os pais, e aí eles, por serem idosos, não estão resistindo. Então isso é mais uma coisa, a questão de você ter cuidado com as pessoas idosas perto de você. Avô, pai, tio, seja quem for. Se você é mais novo, primeiro que ninguém deve estar saindo de casa, né? Dentro daquilo que eu falei que cada um tem as suas possibilidades, cada um sabe o que consegue abrir mão. Mas se for possível ficar dentro de casa, fique isolado dessas pessoas. Porque você não sabe se você está contaminado ou não. Isso é uma coisa assim, terrível dessa doença. Por isso que ela é um inimigo invisível. Você não sabe que você está contaminado. E o número da Itália hoje está ali beirando 55 mil.
Isso são pessoas que exteriorizaram a doença. São pessoas que a doença está visível, né? E aí faz o teste e, né, constata que a pessoa realmente tem um problema. Existem pessoas assintomáticas, existem pessoas que não apresentam o problema, não apresentam a doença e elas não são contabilizadas. Entendeu? Não são contabilizadas, mas elas são pessoas que podem infectar outras. Esse número 50 mil, 50, 55 mil, são pessoas que apresentaram a doença em um nível um pouco mais elevado, não necessariamente 50 mil graves, não é isso, tá? Não tem 55 mil pessoas em estado grave, mas que apresentaram, né, alguns sintomas mais fortes, um pouco mais fortes da doença, fizeram o exame e constataram que estão com problema. Mas existe uma gama imensa a maioria, na verdade, não constata, não aparece, não apresenta os sintomas. E aí você acha, não, então tá tranquilo, não tem problema nenhum, fica relapso nos cuidados, vai infectar uma pessoa que não suporta, não aguenta, entendeu? Que é uma pessoa mais fragilizada. Então isso é mais um problema que a gente tem que levar, que nós brasileiros temos que levar em consideração, aí no Brasil principalmente, que está começando agora o problema. Reforço, o ministro Mandetta tá fazendo, acho que é Mandetta que fala, tá fazendo um trabalho muito bom, levar em consideração as coisas que ele está falando. Outra coisa, comida. Tem muita gente que me pergunta, assim, né, preocupado se eu estou conseguindo encontrar comida. Aqui na Itália, pelo menos na minha região, a gente não tem escassez de comida. Eu acho que não tem escassez em canto nenhum. Eu não tenho certeza. Tem alguns vídeos, sim, das pessoas indo desesperadas para poder comprar as coisas e tal, mas isso foram momentos pontuais, né, particulares que aconteceu aqui na Itália. Mas isso não é todo dia, isso não é toda hora. Eu não tive problema com o alimento. Aqui na região não estou sabendo também de nenhum problema com abastecimento de comida. Eu acho que vocês vão ouvir um barulho. O pessoal tá acordando agora. Eu aproveito as 4 horas por conta da luz. Então é isso. Mas assim, a gente não está tendo problema com abastecimento de comida. Né? Isso aí tá bem tranquilo. Queria esclarecer algumas coisas, né, a respeito da Itália, a respeito desse vírus que está no mundo todo. Dizer para vocês não diminuírem a situação, porque não existe essa conspiração do mundo inteiro para poder prejudicar o governo brasileiro. Infelizmente, se você não tentar conter o vírus hoje e atacar a economia de certa forma hoje, esse negócio disparar, você vai atacar a economia lá na frente, entendeu? E lá na frente, que eu falo, é pouco tempo, em pouco tempo, porque medidas vão ter que ser tomadas. Então assim, evita o máximo que você puder evitar. Tome, por exemplo, países que estão, né, nessa situação, as medidas que eles estão fazendo. Isso não é uma coisa particular, isso não é uma coisa de um país só, isso está acontecendo no mundo inteiro. Não é à toa que é uma pandemia. Então assim, tome cuidado, né, sempre tá lavando as mãos. Minhas mãos mesmo estão toda arrebentada aqui, toda seca, porque eu fico lavando a mão o tempo todo. Evitar contato com pessoas mais idosas. Dentro do possível, evitar sair de casa. E assim, não é uma coisa que você tem que colocar na cabeça assim, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O mundo não vai acabar por conta disso. Mas é algo muito sério, e que a gente tem que fazer a nossa parte, pouquinho em pouquinho, e a gente vai conseguir sair dessa. Belezinha? Valeu!